Microfone, Mar. Ah, eu fui ali buscar um Baygon porque tinha um pernilongo me comendo por baixo da mesa aqui. Bom, já orou, né? E já ligou aqui a gravação, então vamos começar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Aqui tem uma exortação do apóstolo Paulo, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu acho que todo cristão ele deveria andar sempre feliz, viu? Eu acho que é gostoso quando você encontra um irmão ou uma irmã em Cristo esbanjando alegria. O cara pode estar com dor de dente, pode estar com a unha encravada, o que for, mas ele tem que saber que ele tem que animar os irmãos. Ele tem que exortar, ele tem que edificar, ele tem que trazer alegria nos contatos que ele faz. Não só com irmãos, mas também com incrédulos. Porque nós somos o bom aroma de Cristo. O que é um bom aroma? Você entra no elevador e você sabe que se quem estava ali era um bom aroma ou um mau aroma, né? A pessoa entra no elevador toda perfumada e tal, e o outro entra no elevador e quando sai deixa lá um cheiro que ninguém aguenta. E essa é a nossa função nesse mundo, deixar um bom aroma, onde quer que a gente vá. Porque se você é um crente em Cristo, você creu em Jesus, você teve todos os seus pecados perdoados, e você vive emburrado, vive de mau humor, vive reclamando da vida, o que as pessoas vão pensar? Ah, esse cara aí tá louco, não quero essa religião dele aí, que é deprê, né? Essa religião dele aí só deprime, tá louco, não quero isso. E mesmo irmãos, né? Porque a gente às vezes joga fardos imensos de tristeza e de angústia em cima de irmãos, quando a gente fica reclamando de tudo, né? Ah, está acontecendo isso, ah, eu não sei, porque meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai, minha sogra. Aí a pessoa fica desfiando aquele rosário de reclamações, e isso realmente não ajuda em nada. Hoje me mandaram um vídeo, que eu nem vi o vídeo, porque eu vi a capa do vídeo de um namorado que assassinou a namorada, alguma coisa assim tinha na capa, né? Então eu nem vi, nem sei quem é a pessoa, nem sei se é crente em Cristo. Deve ser porque antes ela tinha me mandado algumas perguntas nos dias passados, aí eu vi que eu tinha respondido perguntas. Então eu mandei o versículo lá de Colossenses, se estáis ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, quando você dirige o seu pensamento para as coisas do alto, você não vai ficar preocupado com notícia de assassinato, notícia de política ruim, notícia de. Você vai falar de Cristo, vai se encher de Cristo, vai ficar feliz em Cristo. Por isso que é importante o cristão viver alegre. E ele vai falar isso aqui, no versículo 16, ele vai falar isso. Regozijai-vos sempre. Poxa, você tem o melhor futuro do mundo. Nem o homem mais rico do mundo, incrédulo, ele tem um futuro tão precioso e tão grande quanto esse que o crente tem. Nem os reis, se forem incrédulos, terão esse futuro, essa esperança, essa certeza de vida eterna, né? Nós temos, nós temos. Olha o tesouro que nós temos. Você já parou para pensar isso? Ah, mas eu estou doente, eu estou não sei o quê, está faltando dinheiro, está faltando não sei o quê. Amigo, isso é o mundo. O senhor não prometeu que a vida ia ser fácil aqui. Ao contrário, no mundo tereis tribulações, ele falou. Ele não falou nada, ele falou, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele fala. E quando ele sai do túmulo e visita os seus discípulos, primeira coisa que ele fala, não temais, não temais, não tenham medo,
fiquem tranquilos, não tenham medo. A pior coisa que pode acontecer com um crente em Cristo é ele ir para o céu. É ele ir para o céu. E dali não passa, viu? Do céu não passa. Já está de bom tamanho ir para o céu, né? Então aqui, por isso exortai-vos uns aos outros. Vamos ver se tem uma outra tradução aqui que fala alguma coisa um pouco diferente. Consolai-vos reciprocamente, fala na tradução brasileira. Na Ave Maria fala consolai-vos mutuamente. Na versão da CNBB, confortai-vos e edificai-vos uns aos outros. O Darby, encorajai-vos uns aos outros. Então, repare que é tudo positivo, né? Essa é a influência que nós temos que ter sobre os nossos irmãos e também até sobre incrédulos. É, é uma influência positiva. É uma influência positiva. Por isso, exortai-vos uns aos outros, ou por isso, consolai-vos uns aos outros. E edificai-vos uns aos outros. Sempre é bom ter uma palavra de edificação, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, até quando precisa, né? Quem trabalha com vendas sabe que todo vendedor precisa ter uma palavra de vendas de 10 segundos, 20 segundos. A gente chama isso de conversa de elevador. O que é uma conversa de elevador? Você entra, você é vendedor, você vende computadores, né? Você entra no elevador de um prédio comercial lá, cheio de gente no elevador, alguém fala assim, puxa, hoje acho que vai chover. Rapaz, nem brinca, se chover eu não vou poder entregar os computadores que eu vendi. Aí alguém pergunta, você vende computador? Pronto, agora você desce no andar que o cara descer, para continuar a conversa com ele. Então todo cristão precisa ter uma conversa de elevador. Precisa ter uma coisa que abra o apetite, um aperitivo, que dê para ele servir rapidamente, como no tempo que ele fica no elevador, mas possa criar curiosidade na pessoa. Eu me lembro uma época, eu estava vendendo almoço para comprar janta, e eu me meti num negócio que era de vender autoclaves. Eram umas panelas de luxo, né, só para madame. Então tinha que ir na casa da madame fazer demonstração das panelas de aço inox e tal, que dizia que eram importadas e não sei o quê. Depois eu caí fora desse esquema porque eu descobri que era muita mentira no meio. As panelas eram excelentes, né? Mas a conversa de vendas que eles davam para a gente tinha muita mentira envolvida. Eu falei assim, não, antes eu não sabia, tinha tanta mentira. Porque até o catálogo tinha as fotos das fábricas e tinha as fotos das famílias felizes comendo daquela panela. E era tudo em preto e branco o catálogo, e as famílias eram da década de 50. E as fábricas também eram da década de 50. Depois eu descobri que aquilo tudo era mentira, aquelas fábricas não existiam, eles terceirizavam a fabricação das panelas para a China, e aquelas famílias todas felizes de fotos antigas para dar a impressão de que era uma empresa tradicional e muito antiga. Aí quando eu descobri isso, eu pedi a conta, eu disse, não, muito obrigado, eu panela, caí fora. Mas eu me lembro eu conheci nessa época um taxista de São Paulo, porque a gente ia visitar um cliente, levava uma mala enorme, tipo essas malas de... Quem já viu e quem já trabalhou com um propagandista de laboratório, eles vão visitar o consultório, isso é uma mala grande de couro, né? Quadradona, parece meia geladeira a mala assim, bem grande. Então, a gente tinha uma mala dessa para ir visitar as casas das madames para vender a panela. Mas aí eu me lembro desse motorista de táxi em São Paulo. Naquele tempo, os táxis em São Paulo eram fusquinha, eles tiravam o banco da frente, põe uma corda, né, na porta. Quem é velho lembra disso. O motorista abria a porta, depois ele puxava a cordinha para bater a porta. A pessoa que entrava no táxi sentava no banco de trás. O banco da frente não tinha, né? Então o que ele fazia? Ele punha essa mala gigante no lugar do banco da frente. Então a pessoa que entrava no carro dele, fatalmente tinha que pular a mala, tem que fazer uma ginástica tal para desviar da mala. Aí a pessoa que fala, o que é isso aqui?
Ele fala, eu vendo saúde. Como você vende saúde? Ah, pronto, aí começava a conversa. Aí ele já marcava uma visita na casa da pessoa para ir fazer uma demonstração das panelas. Então, o cristão ele tem que ter, não precisa ter uma mala grande também, né? Mas tem que ter sempre a disposição de apresentar aquilo que é a coisa mais feliz que ele tem na vida, a coisa mais alegre, que a notícia. O que é evangelho? Boas novas. Boas novas. Tem gente que fala do evangelho que parece que está falando, lendo, lendo a página de, como é que chama lá, de falecimentos do jornal, né? Só tem notícia ruim, só. Não, é boas novas, o evangelho é boas novas. E temos razões para nos alegrarmos e temos o que exortar outros irmãos, temos o que apresentar para os incrédulos, temos tijolo em massa para nos edificarmos uns aos outros. E aqui, o interessante é que ele fala isso, ele faz essa exortação no versículo 11 de 1 Tessalonicenses 5, e ele então fala, como também o fazeis, ou seja, eles já estavam fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que Paulo faz uma exortação, ele parabeniza eles por já estarem nesse caminho. Mas isso não significa que não precisavam de exortação, de edificação, de consolação. Bom, passamos para o versículo 12, e ele fala uma coisa importante aqui. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Isso aqui, toda assembleia tem os irmãos que a gente, biblicamente, seriam os, como é que chama? Os presbíteros, os bispos, os anciãos, né? No tempo dos apóstolos, quem escolhia os anciãos eram os próprios apóstolos. Eles iam de cidade em cidade, escolhiam os anciãos, elegiam os anciãos. Esses anciãos, então, tinham a responsabilidade de serem vigilantes na Assembleia, de serem supervisores. O que é um supervisor? É alguém que enxerga de cima. Isso é o supervisor. Toda empresa grande tem um supervisor, tem um gerente, tem alguém que vê o andamento das coisas de cima e resolve os pepinos. Na Assembleia Local, não é um só, são mais de um. Ao contrário do que acontece nas denominações, né, onde tem um homem à frente, um padre ou um pastor à frente, mas, biblicamente, na Assembleia, são mais de um. Nunca é um só, são mais de um. Agora, esses irmãos, eles têm um encargo, hoje, eles não são mais eleitos pelos apóstolos e nem pelos irmãos, como algumas igrejas costumam fazer, né? Faz eleição, tem algumas até que convidam o cara para pregar antes, convida 3, 4 para pregar antes, e o que a igreja gostar mais, eles contratam. Mas aí você convida 3, 4, aí vem um que só gosta de coisa mundana, e aí a igreja é mundana, vamos contratar esse aí que vai ser legal, nós vamos ter balada toda noite aqui na igreja. Então, não tem mais a eleição da igreja por presbíteros ou bispos ou anciãos. Mas, embora eles não sejam eleitos formalmente, eles são reconhecidos. Então, você deve saber aí na assembleia que você congrega, você deve ter percebido que tem alguns irmãos que são mais cuidadosos, que abrem a porta, que fecham a porta, que coloca o pão na mesa na hora da ceia. Então você percebe que tem alguns que estão ali preocupados com o bem-estar dos irmãos e estão vigilantes também quanto à doutrina. Porque se alguém entrar e começar a falar bobagem, esses vão se levantar e falar assim, por favor, fique quieto, né? Cale-se, porque aqui não é assim, não. Então, esses são os bispos ou anciãos. E aqui ele manda que a gente reconheça esses que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, ou seja, tem
têm uma função de presidentes, de não um cargo, né? Não é presidente da igreja, nem pastor, nem nada disso, mas eles presidem, eles tomam conta do rebanho. Esses são os trabalhadores locais. Repare, pense assim, os dons de Cristo dados à igreja são evangelista, pastor e doutor ou mestre. Esses dons são universais. Não temos mais apóstolos e não temos mais profetas, como havia no começo. Mas temos ainda evangelistas, pastores e doutores que são apresentados em Efésios 4. Esses são dons. Não tem nada a ver com a administração da igreja local. Pode ser que um tenha, ao mesmo tempo que tem o dom, ele também faz um trabalho de um bispo, de um supervisor numa assembleia local. Mas o dom dele é universal. O evangelista não tem trabalho na assembleia local, ele tem um trabalho no mundo. O evangelista sai no mundo pregar o evangelho. Né? Por isso que é bom entender isso, porque às vezes a pessoa fala assim, olha lá o Mário só vai no mundo, meu. O Mário só vai... Toda hora encontra o Mário com incrédulos. Que é isso? Sim, o Mário está lá com incrédulos pregando evangelhos para eles. É importante entender isso. Tem uns que não entendem isso, né? A pessoa não percebe que o evangelista, o trabalho dele é o mundo. O campo de ação dele é o mundo. Já o pastor, o campo de ação dele é a assembleia. Não apenas a assembleia local. Qualquer lugar onde ele vá, que tem irmãos, ele tem uma função de pastorear as ovelhas. E o mestre, aquele que ensina, mesma coisa, qualquer lugar que ele vai. Ele não é restrito a uma assembleia local. Já o presbítero ou ancião, ele é local. Então, um ancião da cidade Piriri do Norte não tem nada que meter o bedelho na cidade Pororó do Sul, porque lá tem outros irmãos que cuidam dos assuntos locais. Ele cuida dos assuntos locais na assembleia local onde ele está. Ao contrário, né? A gente vem de religiões aí, católica, protestante, então onde tem o bispo, o bispo é o bispo da região de Limeira, então de todas as cidades em volta de Limeira estão administradas por esse bispo. Isso é bobagem que foi inventada pela religião. Não é assim que nós encontramos na Bíblia. Mas o assunto aqui, então, é reconhecer os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. É uma tarefa difícil presidir, trabalhar e admoestar, porque ninguém fica muito feliz em ser admoestado, né? Vem um irmão que fala, ó, você está andando assim, assado, não tá bom o seu andar, tá... você já fica reclamando. Então, é por isso que tem que reconhecer esses que trabalham e saber que o trabalho deles é difícil também. Eles têm um trabalho difícil, eles têm uma dedicação, e nós temos que reconhecer a dedicação deles, mesmo quando ela vem com admoestação, vem com bronca, com alguma correção da maneira como nós estamos agindo, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, por causa do trabalho que eles fazem. Tem uma outra passagem, eu acho que em Hebreus, que fala dos vossos guias. Em algumas versões falam vossos pastores. Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 7, ele fala assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E depois, em Hebreus 13, 17, ele fala assim: obedecei a vossos pastores. Outra versão fala vossos guias. Esses são os anciãos da Assembleia Local. Obedecei aos vossos guias ou pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, ou seja, cuidam de vocês, como aqueles que hão de dar conta. Na versão atualizada, acaba aqui a sentença. Na versão corrigida, Almeida corrigida, diz assim, como aqueles que hão de dar conta delas, das almas. Está errado isso.
Está errado. Os anciãos, os irmãos que têm uma posição de liderança na Assembleia, eles dão conta de si mesmos, nunca eles dão conta da alma, da vida do outro. Então, essa palavra aqui, delas, tem que ser riscada. A versão nessa aqui, a versão atualizada está melhor. Fala assim: obedecer aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Do que eles prestam conta? Da alma dos outros? Não. Eles prestam conta do trabalho de velar pelas almas dos irmãos. É isso que eles prestam conta. Porque lá em Gálatas fala que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A prestação de contas individual é de cada um. Não adianta você querer empurrar a culpa das coisas erradas que você faz para o irmão que cuida da administração, né? Para o irmão que faz o trabalho de um ancião na Assembleia. Vamos para frente. Então, os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, ou seja, por causa do trabalho que eles fazem. E tende paz entre vós, né? Agora, é importante também lembrar que muitos desses irmãos, às vezes, fazem um trabalho desse às custas, ou seja, às vezes eles deixam de trabalhar para poderem se dedicar melhor a um trabalho para com a Assembleia. Às vezes eles fazem viagens para poder, de alguma maneira, ensinar ou coisa assim. Então, fiquem atentos com esses irmãos, porque às vezes eles têm necessidades também. Se bem que se um desses vier pedir para você dinheiro, está errado, aí está errado. Porque a seara é do Senhor. Nós rogamos ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Nós nunca esperamos que o trabalhador da seara vá pedir emprego na seara, não é nada disso. Cada um tem que dar conta de si mesmo, e se o Senhor coloca alguém para fazer um trabalho entre os irmãos, o Senhor vai prover esse trabalho. É claro que daí os irmãos vão também perceber isso e, e reconhecer os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós. Versículo 14, 1 Tessalonicenses 5. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Essa ordem aqui está mais dirigida a esses que trabalham entre vós. Porque precisa tomar cuidado, às vezes chega um que começou a congregar hoje, né? Ele já chega e ele dá uma olhada em volta assim e fala assim: peraí, tem coisa aqui que precisa arrumar. E aí já sai dando pancada em todo mundo e admoestando. Irmão, irmão, que roupa é essa que você veio na reunião? Ô, irmão, que não sei o quê. Tem muito disso, sabe? A pessoa quer mostrar serviço ainda sem entendimento, ainda sem inteligência espiritual para mostrar serviço. Então, rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, mas isso aqui é mais dirigido a esses irmãos que têm uma função ou um trabalho entre os irmãos e têm conhecimento de causa para poder admoestar os desordeiros. Consoleis-os de pouco ânimo, isso eu creio que qualquer um pode fazer também, né? Sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Sejais pacientes para com todos. E essas qualidades de admoestação, de consolo para os de pouco ânimo, de sustento para os fracos e de paciência para com todos, essas são qualidades que devem ser reconhecidas nos irmãos que velam por vocês, aqueles que estão nessa posição de bispos ou anciãos ou presbíteros, né, que são a mesma coisa, diferentes palavras só. E aí no versículo 15, vede que ninguém dê ao outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Isso aqui é um problema que eu tenho, sabe? Porque como eu tenho contato com muita gente e levo muita pedrada, tem hora que
que a pedra bate na minha testa e volta pro cara. Aí depois eu paro e falo, ai, senhor, não devia ter falado aquilo, né? Eu devolvi o tapa, né? Eu não dei outra face. Eu dei a outra face da mão. Então, eu preciso me policiar muito nisso aqui por causa do número de contatos que eu tenho e de gente brava comigo, que às vezes perde as estribeiras e vem para cima de mim, né? Então, eu preciso muito isso aqui. Ver de que ninguém dê ao trem mal por mal. Eu preciso sempre estar lembrando disso, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Para com todos. Seja tardio em irar, né? Deixa eu ver onde que está aqui a passagem. Tardio, é, no versículo de Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Tardio para falar, tardio para se irar. Hum, quanto eu erro nisso. Quanto eu erro. Hoje mesmo teve um que me escreveu. Um tempo atrás aí, o que aconteceu? Ele me ofendeu, sabe? Ele falou uma bobagem muito grande e tal. E eu retruquei no mesmo nível dele. Eu fiz besteira de retrucar no nível. E depois ele começou a falar coisa. De repente o cara virou, né? Parecia que ele ganhou um inimigo, ele tinha que bater no inimigo. E hoje ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte: eu errei e você errou. Então, vamos. Na verdade, ele queria que eu perdoasse e pedisse perdão a ele. Mas peraí, você começou a encrenca, vamos esperar mais um pouco, então, até ele vir, ele vir tranquilo, reconhecendo que ele não devia ter levado a coisa para o lado pessoal desde o começo, né? Porque tem muitos que às vezes não entendem que quando a gente fala de denominações, nós não estamos falando das pessoas que estão nas denominações. Nós estamos falando da doutrina. O que está errado é a doutrina. A pessoa quem vai julgar é o Senhor. Nós não podemos julgar pessoas. Essa também que eu publiquei recentemente, falando do pastor presbiteriano, do vídeo do pastor presbiteriano, onde ele diz que não existia não existia arrebatamento antes do século XIX e que o arrebatamento era uma doutrina pregada por uma médium espírita no século XIX. Então ele falou umas bobagens que era falta de conhecimento dele, né? E eu respondi, então, comentei o vídeo, comentei que alguém mandou o vídeo para mim, perguntando se estava certo o que ele falava. Eu disse que não estava certo o que ele falava. Não citei o nome dele, mas todo mundo parece que percebeu quem era o tal pastor, ou pelo menos deve ter visto o mesmo vídeo, e saiu na defesa dele. Mas espera aí, eu não estava ofendendo a pessoa, eu estava mostrando que a doutrina, o conhecimento que ele tinha da doutrina do arrebatamento era pouco, não era suficiente para ter criticado daquela maneira. E outro ponto que eu falei, porque eu falei na realidade de um grande problema que aconteceu quando irmãos no século XIX começaram a ensinar a sã doutrina e receberam muita cacetada, né, muita paulada. Geralmente as pauladas eram contra o arrebatamento ou outras coisas. Mas eu falei que, na verdade, o problema maior, e é claro que os clérigos não queriam demonstrar isso, mas o problema maior que eles tinham era com a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Porque esse foi o angu do caroço do que os irmãos ensinavam no século XIX, que todos os crentes em Cristo são sacerdotes. E de repente você fala isso para um sacerdote, ou para um pastor, ou para um clérigo de uma denominação, ele vai, ele vai ficar vermelho, ele vai se encher de fúria, porque você está falando contra o emprego dele. Ele não aceita que todos os crentes igualmente tenham o mesmo acesso a Deus Pai. Não, tem que ser o padre, ou tem que ser o pastor, ou tem que ser o clérigo. Não.
Todos. Então é claro que essa doutrina não é popular entre os clérigos. E muita gente sai em defesa do tal pastor lá, dizendo como é que eu posso julgar que ele tenha isso. Tá? Não estou julgando ele, eu estou mostrando o que acontece no coração de quem tem um cargo eclesiástico quando dá conta que existem cristãos pregando que não existe clero no cristianismo. E se eu sou um clérigo, é claro que eu não vou gostar de jeito nenhum. Eu sei também de mim, né? De qualquer um não vai gostar disso. Mas vamos passar para frente aqui, quando ele fala, então, que vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, até no elevador, fora do elevador, seja um aroma agradável para todo mundo com quem você tem contato. Não fica, não fica azedo, né? Não fica azedo. Eu estou vendo uma conversa paralela aqui em mensagens. Será que está acontecendo algum problema com o meu áudio? Não. Mário, sua câmera está desligada. Não, minha câmera estava desligada, minha câmera? Não, Tava Mário, tá não. normal. É porque às vezes é alguma coisa que alguém mexe no celular, às vezes tira Ah, tá. Não, o está ligado vídeo aqui. da pessoa, mas tá normal. Eu estou vendo, está feio, mas está ligado. O cara é feio mesmo, não adianta. Não é problema da câmera. Vamos lá. Onde eu parei. Então, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Alguém vem e me pergunta, Mário, como é que eu vou lavar a louça? Ore lavando a louça. E como é que eu vou arrumar a cama? Ore lavando a cama. E como é que eu vou orar dirigindo? Não ajoelhe no banco, no chão do carro. Ore dirigindo. Essa é a mesma história da cobertura da cabeça, né? Que a pessoa. Eu recebo muito isso. Ah, mas eu sou motociclista, como é? Eu tenho que tirar o capacete quando for orar? Eu falo, claro que não. Se você está na avenida, na pista, a 120 por hora, e um caminhão atravessa na sua frente, você não vai parar no acostamento, tirar o capacete e rogar ao Senhor para proteger você daquela batida no caminhão. Não, você faz uma oração instantânea e segue a pista. Não tem, né? Não tem que tirar o capacete nessa hora, descobrir a cabeça nessa hora. Mas quando você pode, tipo, você vai no restaurante, a mulher, a irmã está no restaurante, vai começar a comer, ela não precisa mandar todo mundo parar de falar porque ela quer orar agora em silêncio. Tá? E ela também não precisa pedir para o garçom trazer um véu para ela poder cobrir a cabeça. Não, põe a mão na cabeça, baixa a cabeça e ora. Simples assim. Simples assim. Eu me lembro de que o meu irmão uma vez contou que viajou com um irmão da Bolívia, que já partiu, os dois já partiram, inclusive, já estão com o senhor os dois. Mas ele viajou com o irmão da Bolívia e eles pararam na estrada num restaurante. E esse irmão boliviano, na hora de começar a comer, ele levantou, ficou em pé, pediu que todo mundo ficasse em silêncio, porque ele ia dar graças pelo alimento. Levou uma vaia, né? Então precisa ter sabedoria também. Então, orar sem cessar. Dá para orar em toda circunstância. Dá para orar tomando banho no chuveiro. Ah, mas daí eu estou sem roupa, eu posso tomar banho sem roupa. Claro, amigo, se você tomar banho de roupa é pior. Você vai pegar um resfriado depois. Ah, mas eu posso orar de bermuda? É melhor do que orar sem bermuda. Então, tem umas perguntas que vêm, sabe que elas vêm do mundo religioso. Do mundo religioso. Teve um que perguntou se era pecado escutar rock. Eu falei, depende. Depende do que a letra do rock diz. Porque uma música, a música em si mesma ela não tem problema nenhum. A melodia, né? A melodia. Agora, a letra é que é o problema. E muitos hinos que são cantados em igrejas, principalmente hoje nesse mundo gospel, aí, de música gospel, tem muito erro doutrinário na letra. Então a letra não serve.
E se você pensar até os hinos mais antigos, muitos deles eram canções românticas antes de se tornarem hinos. Por exemplo, Amazing Grace, né, a Graça Sublime, era uma canção de amor. Era que nem você pegar uma música do Roberto Carlos e trocar a letra, colocar uma letra cristã. Era isso. Então, quando você. Os primeiros irmãos que começaram a cantar Graça Sublime, eles talvez já conheciam aquela música, não que tocasse no rádio, porque ela é antes da invenção do rádio, né? Mas por tocar em bares, em lugares públicos, mas que depois um irmão colocou uma letra cristã nela. Tem um hino também, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Quem já ouviu esse hino? No nosso cenário acho que não tem. Mas tem muitos hinários evangélicos, tem. Esse hino era um hino de batalha. Era um hino cantado pelos soldados quando eles estavam marchando já de espingarda na mão para matar os soldados inimigos. Eles iam cantando e o cara do bumbo lá batendo para o pessoal animar e tal. Era um hino de batalha. Então, muitos hinos vieram de músicas seculares ou mundanas, não é? Então, o problema não é ouvir rock, o problema é o que diz a letra do rock. O problema é o que faz realmente aquela letra, né? O que ela faz na sua cabeça, na sua alma. Então, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, mas até nas coisas ruins. Amigo, nós damos graças todo domingo porque o Senhor morreu numa cruz. Não damos graças? E é bom morrer numa cruz? Não. Mas por que nós damos graças? Porque nós sabemos do resultado que teve essa morte na cruz. Então é preciso ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que ficar muito míope em certos assuntos, porque daí você perde a amplitude da coisa. Então, em tudo dá graças, porque uma coisa que hoje parece ruim, e eu não vou dar graças por isso, porque, poxa vida, eu fui mandado embora do emprego. Vou dar graças por isso? Vou. Eu lembro, eu fui mandado embora, eu era diretor de uma empresa de internet, no começo da internet, e aí a empresa estava indo mal, começaram a dispensar os diretores, né? Os diretores que eram os mais caros para a empresa, e aí chegou meu dia, um outro diretor me chamou na sala lá, olha, Mário, infelizmente não vai dar para continuar. Tudo bem, né? Saí para, como diz naquele tempo, a gente costumava mandar para o jornal quando era diretor, né? Você mandava para o jornal um texto de imprensa dizendo que o Mário Persona deixou a empresa para cuidar de projetos particulares. Eu dava um nome bonito assim para. De vez em quando você vê no jornal aí algum diretor, algum presidente que é demitido, e eles colocam um nome bonito para não parecer que saiu na pior, né? Mas eu, na época, puxa vida, levei um, né? Você fica. De repente, você estava com um emprego num dia, no dia seguinte, não tem mais emprego. E com 47 anos que eu estava, não é uma idade fácil de procurar recolocação, né? Mas eu agradeci o senhor ia mostrar alguma coisa para mim, como mostrou, né? E foi aí que eu comecei a dar aula, depois comecei com as palestras e virei palestrante por 20 anos, mais de 20 anos de carreira de palestrante. E aposentei assim. E um dia, eu me lembro até, um dia esse diretor que me demitiu me encontrou na rua, né? Mário, puxa vida, cara, eu queria falar para você, queria pedir desculpas. Aquele dia eu tive que fazer aquilo, porque eu fui obrigado, não sei o que. Eu falei, cara, nem esquenta a cabeça. Hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava, 3 ou 4 vezes mais do que eu ganhava na empresa. Então, para mim foi bom. Foi bom ter sido demitido. Fazendo, fazendo um plágio aqui daquele versículo, foi bom ter sido afligido. Foi bom ter sido afligido. Então, muitas coisas que no momento não parecem ser motivo de dar graças, nós damos graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele vai mostrar depois o, a consequência disso. José ficou preso anos numa masmorra no Egito.
Os irmãos o venderam como escravo. E depois disso, né? José podia falar assim, que foi bom ter sido afligido, para que eu conhecesse os teus estatutos, mas isso fala no Salmo. O que José disse foi para os seus irmãos, que foi bom aquilo, porque assim preservou um grande povo. Podemos até abrir a passagem, é no final de, de Gênesis, eu acho, né? Quando seus irmãos vêm visitá-lo, Gênesis 40. Não. 50-20 não, olha. Gênesis 50. 50. E o 20? 50 a 20, isso, exatamente. Gênesis 50, 50 a 20. 50 a 19. José lhes disse aos seus irmãos: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim. Ou seja, cara, vocês quiseram a minha morte, vocês quiseram fazer tudo de ruim comigo. Porém, Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, muita coisa que acontece na nossa vida, na hora a gente não entende. Na hora a gente não entende, na hora a gente fica bravo, na hora a gente se ira. Eu, há 23 anos atrás, há 22 anos, foi no mesmo tempo quando eu perdi o emprego. Eu costumo brincar que foi em 2001, quando caíram duas torres, né? Caiu a torre lá de Nova York e, para mim, caíram três torres, porque também caiu a torre do meu casamento e a torre também do meu emprego, que eu fui demitido naquele ano, 2001, né? 2001, acho que foi. E o que aconteceu? Eu fiquei 4 anos sem abrir a boca na reunião, por causa do casamento, né? Que desmanchou o casamento. Realmente foi um baque tremendo. Ninguém venha falar que é refresco, porque não é. Até hoje eu sinto isso, né? Isso aí fica, segue. Principalmente quando você ama a pessoa e a pessoa decide que não quer mais morar junto, que não quer mais viver junto. Então foi um baque muito grande. Mas isso aí também serviu para eu poder consolar outros com a consolação com que fui consolado, como Paulo fala lá em Coríntios, né? Em Coríntios ele fala que ele foi atribulado e assim ele podia consolar outros com a consolação com que ele foi consolado. E outra coisa que aconteceu, eu fiquei 4 anos sem abrir a boca nas reuniões, sem pregar o evangelho, sem dar escola dominical, sem fazer nada. Eu só ia na reunião, sentava, assistia e voltava para casa. Mas aí que eu tomei gosto por pregar o evangelho. E foi aí que nasceu o Evangelho em 3 minutos. Que eu penso assim, e se não tivesse acontecido nada, né? Meu casamento tivesse continuado, será que eu teria tempo e disposição para fazer isso? Porque a própria Bíblia fala que aquele que é casado cuida de como agradar a esposa. E eu talvez ficasse mais ocupado em agradar a esposa do que ficar escrevendo e gravando o Evangelho em 3 minutos. Então foi aí que deu essa virada. E eu me lembro até que no começo eu saía a caminhar, eu ouvia muito um pastor presbiteriano, que era um grande evangelista, partiu para o Senhor o ano passado, eu acho que foi, ou o ano retrasado, que era o Tim Keller. Ele realmente tem as doutrinas presbiterianas que eu filtrava, mas as pregações evangelísticas dele eram muito boas. E eu pegava exemplos das coisas que ele falava. Tanto é que o primeiro episódio de O Evangelho em 3 minutos é basicamente inspirado numa pregação que ele fez para mostrar que na ascendência de Jesus, nos antecedentes do Senhor Jesus, os seus pais, avós, bisavós, tal,
era tudo gente com ficha suja no cartório, né? Você pega lá o começo do livro de Mateus, você pega aqueles nomes que estão lá, tem duas prostitutas, tem um Davi que é adúltero, todo mundo ali tem alguma coisa no seu prontuário, né? E aí que eu fiz o primeiro episódio do Evangelho em 3 minutos. Então hoje eu olho para trás e eu falo assim, graças a Deus. Ah, foi difícil, foi ruim, foi sofredor, foi, sem dúvida alguma. Mas Deus tirou um bem, né, do, como é que é? Do leão tirou doçura, alguma coisa assim. Tem uma passagem que acho que é de Sansão, né, que ele mata um leão e depois aparece uma colmeia de mel lá dentro da carcaça, né? Então Deus é capaz de fazer essas coisas. Então nós temos sempre que dar graças em tudo. Aqui não fala, em 1 Tessalonicenses 5,18, não fala assim, dai graças às coisas boas. Dai graças só se você ganhar o grande prêmio. Se ganhar só o segundo prêmio, aí não dá graças, então. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Como é que se extingue o Espírito? Lembre-se, ele está falando aqui para crentes. Então, por exemplo, se cristãos se reúnem já com uma agenda de tudo que vai ser falado, que vai ser pregado, e não sei o quê, e ninguém pode sair. Como é nas iluminações? Como é na missa? Você tem a humilha na missa, não? Eu acho que ainda existe isso. Eu lembro que toda vez que chegava na missa, eles davam um papelzinho na porta. Ali tem todas as instruções, o que o padre vai falar, que trecho do evangelho que ele vai ler, quando você tem que sentar, quando você tem que ficar de pé, você tem que ir com calça de, de calça que suporte levantar e sentar, se levantar e sentar sem amassar muito, né? Mas está ali tudo escrito. O que é isso? Isso é extinguir o espírito. Porque você tira a direção do espírito e coloca a direção da reunião em um homem ou em uma humilha, Algumas igrejas protestantes têm isso também, né? Que hino vai cantar? Ah, agora é o hino número tal. Quando você põe um homem na frente para dirigir uma reunião de cristãos, você está extinguindo o espírito. Não que não possa convidar um irmão, eventualmente, para falar sobre algum tema. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo, no geral, se você já monta toda uma estrutura onde o Espírito Santo não tem lugar, porque os cargos que seriam do Espírito foram ocupados por homens, está extinguindo o Espírito. Percebe? Não desprezeis as profecias. Ah, então veio uma irmã lá e falou que teve um sonho. Não, aqui está falando das profecias bíblicas, das profecias da palavra de Deus. Não está falando de coisas pentecostais ou aquelas coisas que, uh, que possam trazer erro na reunião. Profecia, nas reuniões, significa falar da Bíblia. Falar da Bíblia, daquilo que já foi revelado. Ninguém traz nada de novo. Ninguém vai trazer nada de novo. Tipo assim, levantar na reunião e falar assim, irmãos, eu tenho aqui uma mensagem que o Senhor Jesus não vai voltar mais. O que é isso? De onde você tiver essa mensagem, amigo? Senta, fica quieto aí que você ganha mais. Examinai tudo, retende o bem. Esse é um outro versículo bastante mal aplicado. O que é isso? Muita gente, você fala uma coisa, o cara vem lá com um livro de espiritismo. Mário, comprei um livro de espiritismo, do Allan Kardec e tal. Irmão, por que você vai ler Allan Kardec? A Bíblia fala para examinar tudo e reter o bem. Não, mas ali é examinar tudo no círculo, na esfera do ensino dos irmãos que estão ministrando a palavra, que não extinguiram o espírito, que não desprezam as profecias, e você examina tudo o que está sendo
o que está sendo ministrado e retém o bem disso. Porque às vezes nem tudo que é ministrado numa reunião é aproveitável, né? Porque sempre pode a carne querer botar suas asinhas ali. Então, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, tem a ver com a reunião dos santos quando estão ocupados com a palavra de Deus, com a sã doutrina e com o Senhor. E o versículo 22, tem uma aplicação mais ampla. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O que me abster de toda a aparência do mal? É eu não fazer coisa que alguém possa olhar e pensar mal daquilo. Alguém pode pensar mal. Eu cantei muito aqui na internet, né, aquele programa Smil, e cantava com cristãos e com cristãs. Até que uma irmã mais velha, que é de outra época, que não entende que naquela tela ali, quando apareceu Mário, uma mulher bonita e jovem, não, eles nunca se encontraram na vida, eles não estão cantando juntos, eles não têm nenhuma relação, nada disso. É porque o programa monta, né? Você canta, ele vem e põe uma pessoa cantando do seu lado. Mas ela não entendia isso, então ela falou, Mário, isso aí está dando mau testemunho. Eu parei. Aí eu parei, comecei a cantar só com homem. Mas aí também depende da mente, né? Depende da maquinação da mente, a pessoa pode ser um mau testemunho. Aí o Mário gosta de homem, ele só canta com homem agora. Então, é preciso, a gente tem que andar sobre ovos, né? Tem que andar sobre ovos. Abstende-vos de toda aparência do mal. Eu me lembro, isso eu aprendi de uma forma meio prática, porque quando eu morava em Alto Paraíso, né? Quase que eu pude ouvir agora em coro todos falarem o nome da cidade. Eu me lembro uma ocasião em que eu precisei buscar uns irmãos em Brasília que tinham vindo para me visitar. Então eu tive que viajar até Brasília e trazer esses irmãos. Eu não lembro totalmente os detalhes, mas naquela época tinha um professor da escola que havia sido expulso da comunidade de hippies onde ele estava. Aí ele começou a dar aula na escola, era um excelente professor, e ele não tinha onde morar. Eu falei, você pode morar em casa. Ele ficou morando lá num quarto na minha casa por alguns meses, um mês, ou dois, ou três, alguma coisa assim. E foi nesse período que eu precisei ir buscar uns irmãos em Brasília. E quando esses irmãos chegaram, eles viram na minha casa que estava a minha esposa e estava esse cara, que era um incrédulo na época, né? Depois ele se converteu até, inclusive ele se converteu, ele congregou alguns anos e infelizmente acabou abandonando depois. Mas eu creio que ele é convertido. O que o Senhor fez na vida dele, eu tenho certeza que foi realmente uma ação divina, de Deus. Mas aí quando os irmãos chegaram e viram, quem é esse? Esse aí é um que ele está dando aula, ajudando a gente na escola, então eu convidei ele para morar aqui, né, provisoriamente e tal. Os irmãos falaram assim, você não devia ter viajado, porque eu acho que eu viajei num dia e voltei no outro. Né? Você não devia ter viajado e deixado a sua esposa com outro homem na casa. Eu nem, cabeça de vento, né, de molecão, eu nem pensei em nenhuma maldade, nada de mal tal. Mas os vizinhos podiam pensar. Aí, tá vendo? Esses daí diz que é crente, o marido vai viajar, larga a mulher com outro na casa tal. Então veja que são coisas que a gente tem que ter um pino aí para não cair em ciladas, porque Satanás pode usar isso. Aparência aparência do mal, ele pode usar. Ele pode usar a aparência do mal para nos enredar em alguma coisa. Então, por isso que fala, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, antes de fazer uma coisa, eu tenho que perguntar, alguém vai olhar para isso e vai pensar mal? É claro que nem tudo dá para a gente evitar, né? Mas tem coisas que realmente dá para a gente evitar. E eu me lembro sempre quando eu trabalhei no banco, tinha um motorista do banco que ele era sensacional, sabe? Ele era um cara, um rapaz bom, novo, tal, no Rio de Janeiro. Ele que me levava para lá e para cá no carro do banco no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei sabendo, tristemente, né,
que a esposa tinha largado dele. Aí, quando eu fui saber da história, ele convidou um cara que estava sem onde morar para morar na casa dele. Aí ele ficava o dia inteiro fora trabalhando, e esse cara que não tinha emprego ficava na casa com a esposa dele. É, não precisa nem contar o fim do filme, né? Nem precisa contar o fim do filme. E acabou com o casamento dele e tal. Então, muito importante isso. Abstende-vos de toda aparência do mal. E aqui ele termina com esse versículo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Muita atenção nessa ordem. Todas as vezes que vai falar de espírito, alma e corpo, sempre começam do mais alto para o mais baixo. Espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós. Olha só, Paulo está pedindo para orar por você, Paulo, mas você é o super Paulo? É, o super Paulo também precisava de oração dos irmãos. Não tem super Paulo no meio dos irmãos. Todos são igualmente necessitados de oração. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. E aqui vem aquele da congregação falando assim: vocês não saúdam com ósculo santo. Amigo, o ponto desse versículo é o santo, não é o ósculo. Porque o ósculo já era a saudação nessa época, como é aperto de mão. Isso aqui seria, nos tempos de hoje, seria como dizer assim: saudai-vos uns aos outros com um aperto de mão santa. Por quê? Porque o aperto de mão a gente já faz. Quando dá mãos para os outros, não é? A gente não dá um aperto de mão. O beijo entre os cristãos, entre as pessoas, já era comum naquele tempo. Há 2000 anos atrás, as pessoas se beijavam para se cumprimentar. Como hoje é comum, você vai na Itália, por exemplo, os homens se beijam na rua, dá um beijo no rosto, um no outro. Você vai na Rússia, os homens se beijam na boca, porque é o costume russo. Não tem nenhum cunho sexual nisso. Então, o ponto aqui não é o beijo, ósculo significa beijo, né? Mas é o santo, porque não adianta nada você também dar a mão para uma pessoa e no pensamento fala assim: eu quero que morra esse desgraçado aí. Isso não é um cumprimento santo. Então, é o cumprimento que precisa ser santo. Não é a forma de cumprimentar, se é beijo, se é abraço, se é aperto de mão, não é? Porque podia ser um abraço. Abraçai-vos uns aos outros com um abraço santo. Porque você poderia também abraçar, eu digo, com outras intenções, né? Para pegar a carteira do cara no bolso de trás. Então, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Eu sei que às vezes um irmão vem de fora, muito tempo que eu não vejo tal, e ele me dá um beijo no rosto, né? Para cumprimentar. Agora, é importante também ter um discernimento de onde você vai fazer isso. Porque teve um caso aqui no Brasil, numa festa de peão, que estava um pai e um filho, os dois adultos, e o pai deu um beijo no filho. Aí uns idiotas lá pegaram e sentaram a ripa no filho, né? Acho que bateram no filho, se não me engano, achando que ele era gay, pensando que aquilo era uma demonstração de afeto entre dois homens gays. Mas não era um pai que estava abraçado e deu um beijo no rosto do filho. Mas sempre tem alguém. Por quê? Porque é aparência de mal. Entendeu o que é aparência de mal? Chega a esse ponto. A aparência de mal chega a esse ponto. Então, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Lembre-se que em outra carta ele dá uma instrução parecida, pedindo que aquela epístola fosse lida também na outra assembleia da outra cidade. E era comum isso numa época quando não havia as epístolas e os textos impressos, né?
Você não podia ir numa livraria e falar assim, eu quero o Novo Testamento, eu quero as cartas de Paulo. Não tinha, não existia. Então elas circulavam de mão em mão e assim era espalhada a sã doutrina e o evangelho entre as igrejas. E eu fico por aqui, porque foi até onde o Odal depositou no meu Pix. A parte toda que me deram, viu, Mário? Bom, encerramos então. Ok. Deixa eu ver aqui. Marcar logo. Uma semana. Segunda Tessalonicenses, né? Para a próxima. 5, livro. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Prontinho, Mário. Tirar a gravação.